avaliação. As outras 2 quarta-feiras, quem vem dar aula é o professor Paulo. Vamos falar um pouquinho de mania. Cadê a Carolina? Depois eu vou entregar, passar todo o material. Tá? Mania. A mania é o quadro oposto da depressão. Enquanto na depressão nós tivemos, as pessoas que têm depressão tiveram grandes problemas durante o seu período de desenvolvimento, onde havia apego na relação materna, paterna, os próprios pais protegiam demais, às vezes tinha que aceitar na marra, todas aquelas coisas que nós vimos, o seio bom, o seio mau, aquilo é mania diferente. O que é a mania? A mania é um estado de hiperexcitação psíquica. Enquanto na depressão está tudo para baixo, na mania está tudo para cima. O pensamento é rápido demais, porque é um estado de psiquia. Os pensamentos são têm os mais diversos conteúdos. Há muita ansiedade. O humor, ele é disfórico, gargalha demais, fala alto demais, é impulsivo demais, vai falar, fala muito perto da pessoa. E todos nós temos um espaço, e aquele espaço às vezes precisa ser respeitado. O paciente ou a paciente mania, ela ultrapassa esse espaço. Então, na mania, tudo está acelerado. O paciente, ele fala, às vezes o discurso dele é orientado, segue uma linha, outras vezes não segue nenhuma linha. Né? Então, nesse estado de excitação, a psique, a psicanálise, a psiquiatria psicodinâmica diz que é toda a raiva acumulada ao longo do desenvolvimento, de não aceitação dos limites, de quem a pessoa é. Só que é diferente. Na depressão nós temos a culpa. Por que eu nasci nessa família? Por que eu sou assim? Por que meu emprego é esse? Por que eu não faço disso? Por que isso não acontece? Na depressão. Na mania, ao contrário. Eu reajo com raiva. Eu reajo com excesso de hiperatividade, hiperreatividade, diante das coisas que eu não quero aceitar. Então vejam como é interessante o nosso psiquismo, a nossa casa mental e o nosso corpo somático. Quando nós comemos alguma coisa que o nosso corpo somático não aceita, ele tenta botar para fora. Através de quê? Vômito ou diarreia, entendeu? Muito bem. Na nossa casa mental, não é assim, eu estou com um sentimento ruim para ela e já vou botar para fora. Não é assim. O sentimento que eu tenho com ela, que é desagradável, que é hostil, ele começa a habitar aqui a casa mental. E esse sentimento, essa emoção, vai mexendo com uma série de coisas, com uma série de atitudes que eu tenho em relação a ela. Eu fico agressiva, eu fico irritada, eu não quero falar com ela. Por quê? Por conta do sentimento que ela desperta em mim, que eu tenho por ela. Então, a diferença é essa, é que ninguém bota para fora. Ele vai permeando os estágios psíquico, id, ego, superego, vai permeando isso. E com o tempo, ele vai adulterando as funções cognitivas superiores. O primeiro momento, no nosso corpo somático, é botar para fora em forma de vômito, em forma de diarreia. Na nossa casa mental, o primeiro momento é o quê? O ego, que não gosta de ser perturbado, ele começa a procurar um mecanismo de defesa para se defender daqueles sentimentos, daquelas emoções que incomodam ele. O primeiro recurso dele, que seria a náusea e a diarreia, o primeiro recurso é usar os mecanismos de defesa. Se der certo, tudo bem, vai passar a vida inteira levando uma mágoa dela. Tudo bem. Aí isso tem a ver com a personalidade. O quanto eu aguento e o quanto eu não aguento. Se eu não aguento, eu começo a entrar em conflito. E é esse estágio de conflito que começa a criar os sintomas. E aí eu adoeço. O sintoma na psiquiatria é sempre uma forma de catarse dos conteúdos do inconsciente para que a gente possa ser socorrido. Então não é punição, não é porque a gente é baixinho, é feio, é lindo, é gordo, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a nossa relação, com o nosso mundo emocional. É interessante porque grandes pesquisadores hoje já mostram o quanto as emoções têm um papel primordial na saúde ou na doença. Na saúde ou na doença. É
Isso é interessante. Porque, por exemplo, os grandes hospitais de cardiologia já trabalham com os pacientes, já tem a psicóloga. Já trabalham com o conteúdo emocional dessas pessoas que são favoráveis às arritmias, às taquiarritmias, uma série de problemas cardiológicos. A oncologia já traz os psicólogos para trabalhar a raiva, o desejo de vingança, a dificuldade para perdoar. O grande hospital oncológico de São Paulo, ele faz um grupo com todos os pacientes internados que têm cânceres devastadores. Eles fazem um trabalho de grupo, onde se trabalha muito isso com esses pacientes. E ele descobre que todos eles têm uma dificuldade imensa de perdoar. Então, a dificuldade para o perdão já é uma coisa interessante que pesa nas pessoas que desenvolvem câncer bastante invasivo. Aí a gente vai perguntar, eu não acredito, tem muitas vezes, eu não acredito que isso é uma coisa, não tem nada a ver com a outra. A gente esquece dos efeitos. Vou dar um exemplo bem simples. Quando nós tomamos um susto, a maioria das pessoas, se não todas as pessoas, ficam pálidas. No primeiro momento, se assusta, fica pálida, né? Por que a gente fica pálido? Por que o susto tem a ver com a palidez? Simples. O susto, ele permite uma vasoconstrição arterial. Quando a artéria faz essa vasoconstrição, ela diminui o volume sanguíneo. Ao diminuir o volume sanguíneo, as nossas extremidades vão ficando mais fracas. Simples. Por que diante de uma emoção a gente fica com taquicardia? Por que seja emoção? Alegria, uma surpresa, uma angústia, a mesma coisa. A emoção, ou ela vasodilata, ou ela vasoconstrita. Para quê? Para que a gente possa dar conta da adrenalina que é jogada, da dopamina que é jogada na nossa circulação. Então, veja, as emoções, elas têm um papel fisiológico, né? E aí tem o medo, a insegurança, tem a inveja, tem o ódio, a mágoa, o ressentimento, tem vários sentimentos que são considerados nocivos e que eles têm um papel muito importante na nossa fisiologia. As pessoas, tem um cancerologista, não estou lembrando o nome dele, eu assisti muitos encontros que ele fez quando eu estava numa época em São Paulo. Ele dizia assim, que todos nós nascemos com as células cancerígenas. O que acontece? Todas elas adormecidas. Na medida que tu vai tendo as tuas experiências, na medida que tu vai escolhendo uma resposta diante dos desafios da vida, essas células podem ser acordadas ou não. Não é só uma questão que pesa, a questão da hereditariedade, da genética, não é só isso. Além disso, nós temos um fator primordial, que é a questão das emoções. Então, o paciente portador de câncer tem uma dificuldade muito grande de perdoar. Ele nem se dá conta, mas ele guarda mágoa, ele guarda desejo, sentimentos nocivos. E são esses sentimentos nocivos é que vão fazer despertar essas células num determinado momento na tua vida, num determinado momento onde tu estás enfrentando alguma coisa. Por isso que às vezes a gente tem pessoas que assim, poxa, mas não tem ninguém na minha família. Não sei que a minha irmã foi escolhida. Poxa, ela é tão bacana. Não se trata de ser boa ou ser má. Não se trata disso. Se trata de um mecanismo de defesa conosco mesmo. Porque tudo isso é dentro da gente, não é dentro de ninguém. Então, quando a gente começa a compreender o papel da emoção, a medicina se torna mais humana. A medicina não se torna mais humana por conta dos nossos, da nossa indumentária de ursinho podre, de Cinderela, não. Encher uma UTI de balão, cheio de coisa. Nada disso traz a humanidade para a medicina. Eu aconselho quem gosta de série, assistir uma série que está passando na Netflix, que está mexendo com a comunidade médica, principalmente essa que vende a alma pela tecnologia, chamada Conversas que Curam. A pessoa não é psiquiatra, a pessoa é clínica geral. Trabalhava num hospital simples, numa comunidadezinha, não fez uma faculdade de peso, fez uma faculdade. E ela é chamada para trabalhar num hospital de grande porte, de grande poder, que os pacientes estavam indo embora
sem diagnóstico, sem relação médico-paciente. E, em alguns países, clínica médica é mesmo que garimpo, porque o que pesa são os especialistas. E a gente não entende que para você chegar a ser um especialista, você não pode esquecer a clínica médica. A clínica médica, mesmo gostando ou não gostando, mesmo sendo traficada pela tecnologia, ela ainda é a alma da medicina. E aí, esse filme, essa série é interessante. Eu assisti o último episódio sobre cuidados paliativos. Assim, é interessante que faz a gente repensar sobre tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Por isso que a psiquiatria começou a ser vista. Não pense vocês que a psiquiatria começou a ser vista, começou a ser citada, que as pessoas acreditam na doença mental. Não, que a maioria dos médicos não sabe o que fazer. Aí faz o quê? Manda para o psiquiatra. Ainda diz assim, vou mandar para o psiquiatra que ele gosta de conversar. Entenderam? Então, o que o mundo está mostrando para a gente? Que não temos só esse corpo somático. Nós temos um corpo mental, nós temos um corpo emocional e que pesa tanto na saúde como na doença. Pesa. E aí nós não podemos esquecer, quando a gente está diante do paciente psiquiátrico, que ele pode ter diabetes, que ele pode ser hipertenso, que ele pode ser cardíaco, que ele pode ter fibromialgia, que ele pode ter uma artrite, uma artrose. A gente não pode esquecer, porque ele é um todo. Ele não é só uma mente que delira ou que alucina. O contrário é verdadeiro. Uma pessoa com todo o seu poder, com todo o seu estado, que é uma hipertensão, ele pode ter momentos de depressão. E esse momento de depressão vai interferir nessa evolução da hipertensão arterial. Você pode assistir a aula ou você quer continuar no celular? Se quiser, não tem problema nenhum. Eu dou a chamada e você vai lá para fora. Gente, isso é lei. Não sou eu que estou colocando isso para saber. Isso é lei. Então, a gente precisa entender isso. Por que hoje a psiquiatria tem o seu valor? Por causa disso. Porque ela entra num domínio que a gente não consegue. Um paciente maninha, eu vou fazer o que com ele? Vou pedir uma ressonância magnética? Primeiro que eu não vou conseguir parar para fazer a ressonância magnética. Vou pedir exame de sangue, para quê? Posso pedir se alguém chegar comigo, você quer hipertenso, diabético. Aí eu vou negociar com ele. Porque na disforia dele, ele não entende que ele está doente. Eu vou negociar com ele. Se eu tiver alguma suspeita, eu vou pedir. Mas a gente não pode esquecer que não é nos exames de imagem que a gente vai confirmar o diagnóstico. Então, o paciente maníaco, ele está em hiperexcitação psíquica. Taquipsia, discurso acelerado, pensamentos atropelados. Ele começa a pensar e ele não termina o pensamento. Já entra outra ideia, ideias intrusivas. Ele não consegue dormir porque o cérebro dele, a mente dele está trabalhando o tempo inteiro. Então ele não consegue dormir. Ele fala tanto que ele desidrata de tanto que ele fala. Aí ele vai perdendo a noção do limite, do filtro. Veste uma roupa em cima da outra. Às vezes vai tomar banho e ele não consegue nem tomar banho. Ele abre o chuveiro, limpa, passa por baixo do chuveiro, sai molhado mesmo. Ele bota a roupa. Ele não consegue executar as atividades de vida diária de uma forma adequada, porque tudo nele está acelerado. Aí, tanto na mania como na depressão, o paciente pode apresentar sintomas psicóticos. O que seriam os sintomas psicóticos? Alucinação e delírio. Eu tenho certeza que você já sabe que o professor Pablo já deu aula sobre isso. Na maior parte das vezes, essas alucinações estão presentes. E aí confunde um pouco o quadro, porque a gente vai dizer, é psicótico, não é psicótico? Não é. O quadro de base dele é a mania. Aqui e ali ele expressa no discurso dele alucinações. Ou ele está ouvindo, ou ele está vendo. Mas é passageiro. É passageiro. Ele não tem medo de se relacionar com os outros. Ele não se sente desconfiado dos outros. Então, são sintomas que podem ocorrer
tornando o quadro mais grave. Porque quando a gente tem um quadro de mania, um quadro de depressão, que apresenta sintomas psicóticos, o quadro é bem mais grave. O que a gente tem que fazer com esse paciente? Na maior parte das vezes, o melhor tratamento dele é a internação. A internação breve. Por quê? Porque ele está sem limite, ele está sem filtro. Como é que ele vai entender que ele precisa tomar remédio nos horários prescritos pelo médico? Ele não consegue entender isso. O tempo para ele não é o nosso tempo. Não é. Ele quer almoçar 9 horas da manhã, aí na hora do almoço, que todo mundo está almoçando, ele quer almoçar de novo. Aí ele já quer jantar 3 horas da tarde, porque o tempo é acelerado para ele. Então ele perde a rotina diária. Ele perde. Né? Às vezes é interessante. Eu já assisti num tratamento, numa consulta domiciliar, a pessoa diz assim, doutora, mas a gente vai dar um remédio para ela toma, mas assim, às vezes ela não consegue nem engolir. Ela bota o comprimido na boca, quando ela pega o copo para tomar água, ela não chega nem na boca. Ela já deixa o copo, já vai andando, o comprimido começa a ficar ruim, ela cospe. Não é que ela não queira, é porque a função psíquica dela está tão acelerada que ela faz muitas coisas ao mesmo tempo. É uma pessoa que não tem filtro. Eu fui chamada para atender porque ela não aceitava ir para o hospital. A casa era uma casa pequena, tinha um sofá, ela estava com um giz na mão. Um dia um pedaço de carvão na mão. Ela começava a escrever o carvão na parede. Ela começava a escrever aqui, ó. Aí ela dobrava. Aí ela chegava ali, não tinha mais parede, ela descia para o chão. Nossa, a sala da casa dela estava toda escrita. Começava nas paredes, a pequena sala, né? Ela começava numa parede, emendava outra, emendava. Quando chegava na porta, ela descia, ajeitava, subia. Se aqui tinha uma frase, ela ia para cá. Cumprindo direitinho a ordem, mas era assim, completamente 5 minutos. A outra falou, passou um desidratado, teve um desmaio, totalmente desidratado. De tanto que ela falava, e ela falava com emoção e suada, e assim, é algo sem limite. Por isso que a gente precisa do internamento. É, muitas vezes, o quadro dentro de transtorno de humor que é avaliado para eletroconfundoterapia, que é o eletrochoque, para que o cérebro possa dar uma parada. Muitas pessoas fazem o eletrochoque, aqui nesse caso, porque fica impossível conter o paciente. No caso da depressão, às vezes a eletrochoque é indicado para evitar que o paciente fique o tempo todo tentando suicídio, principalmente na depressão maior. Como é que se encontra essa mente dessa pessoa? Acelerada. Nós temos alteração do pensamento, tanto nas ideias como na formatação do pensamento. Nós temos alteração do humor, o paciente explode com facilidade, é agressiva, se irrita com facilidade, o tom de voz geralmente é alto, ela é intrusiva, o comportamento completamente inadequado, as veste, às vezes não consegue nem tomar banho, escovar o dente, às vezes não consegue sentar na mesa para comer. Vocês imaginem como é que fica uma pessoa dessa sofrendo todos esses assédios do corpo mental para que ela possa se movimentar. E uma vez eu perguntei para uma paciente, escuta, você não consegue parar de falar? Eu disse, eu não consigo. É uma ordem que eu recebo e eu tenho que falar, se eu não falar, parece que eu não estou existindo. Então, olha o sofrimento da pessoa. Agora, como todo quadro, essa mania ela pode ser leve, que aí ela recebe o nome de hipomania. Ela pode ser moderada e ela pode ser grave. Todo quadro é assim, que pode também ser classificado tipo 1, tipo 2 ou tipo 3. Então, tudo dentro da gente é assim, tem classificações. Tratamento, a gente vai usar o contrário do quadro de depressão, que a gente usa antidepressivo para estimular o humor. Essas pessoas, elas podem ter só depressão, a gente chama de depressão maior, que é um transtorno de humor unipolar. Só depressão. Ela pode ter só mania grave. Transtorno de humor unipolar.
ela só faz uma fase. Ela pode ter um quadro de hipomania e depois depressão. É um transtorno bipolar. Essa ciclagem da mania para a depressão, ela é variável. Ela vai ser de acordo com o paciente. Tem paciente que faz 1, 2, 3 semanas o quadro de hipomania, anoitece falando muito, quando chega de manhã não consegue levantar da cama. Aí vai se observar, está completamente depressivo. Então, essa ciclagem é rápida. Essa ciclagem está ligada às estações do ano. Por exemplo, lá para o sul, é comum no inverno, as pessoas que têm transtorno bipolar, elas apresentam primeiro o quadro depressivo, depois o quadro de hipomania. Esse aqui pode durar, vou dar uma ideia, 3 semanas, e essa aqui durar 3 meses. Isso aqui pode durar 1 mês, e essa aqui durar 2 semanas. Entenderam? A forma como ele cicla depende de cada paciente. Mas o que a gente observa é que tem um tempo num quadro, e aí a mesma pessoa no outro vira, cicla no outro quadro. Tá? É isso que vai caracterizar o transtorno bipolar. O que a gente vai medicar? Aquilo que causa maior sofrimento no paciente. Eles precisam de um tempo, há um tempo para ciclar. Nessas regiões que a gente tem as 4 estações, geralmente outono e inverno as pessoas ficam deprimidas. Aí quando vai saindo, a pessoa entra em mania. Tem pessoas que ciclam só nos meses de dezembro e janeiro, final de ano. Que é um local de festas, é uma época onde as pessoas se reúnem. Tem gente que cicla. Eu tive uma paciente que eu cuidei dela 6 anos. Quando começava a chegar dezembro, as pessoas começavam a ficar de olho nela. Porque ela começava a comer, acordava de manhã e passava milhões de batom nos lábios. E já saía assim cantando, aí pegava coisas em casa e ia vender na rua, pegava um folheto do Avon, aí torrava dinheiro, tinha que todo mundo esconder cartão, que ela pegava cartão, ela fazia compras homéricas, pegava um táxi no Rio de Janeiro, andava no Rio de Janeiro quase todo, no final o motorista já não entendia o que era aquilo, ela dizia, aguarde aí que eu vou pagar, sumia, não pagava. Então a família vivia cheia de problemas por conta do comportamento disfórico dessa paciente. Só era em dezembro, festa de Natal era um terror essa família. Quando chegava depois de 10 de dezembro, na festa dos reis, ela ia começando, ela ia baixando, ficava deprimida. Chegava no carnaval, ela estava bem. Tem pessoas que ciclam na época de datas importantes. Próximo data de aniversário, da pessoa, de alguém que é importante, casamento. Então essa ciclagem, ela tem um papel fundamental em quem tem o transtorno bipolar. Está sempre ligado a eventos que para nós parecem não parecer nada, mas para eles têm uma importância muito grande. E aí, a medicação mais importante são os estabilizadores de humor. Nós temos vários. Nós temos o carbolítico, é o melhor deles. Nós temos o valproato, carbamazepina. E aí, a gente vai medicar. Esse é o medicamento de base. Mas aí, se ela, além do transtorno de humor, ela não consegue dormir, a gente vai usar o indutor do sono. Aí, as explosões dela são muito violentas, ela se torna agressiva. A gente vai usar uma quetiapina ou uma olanzapina. Tem alucinações, a gente usa um antipsicótico. Então, mas o básico é o estabilizador do humor. E aí ele vai se fazer acompanhado de outras medicações de acordo com a necessidade do paciente. Assim como lá atrás, o quadro depressivo, a gente usa um antidepressivo sempre associado a um estabilizador do humor. Por quê? Porque a gente sabe que essa paciente vai ciclar. Se ela já tem uma história de ciclagem, a gente já previu. Alguma dúvida? Oi? Depressão maior. O transtorno unipolar é quando o paciente faz um quadro ou outro. Ele não cicla. Toda vez que ele adoece, ele só faz um quadro de depressão maior. Aí ele se cuida, está tudo bem. Ou nunca teve depressão. Quando ele adoece, ele faz um quadro de mania.
Eu coloquei mania grave porque é uma mania grave. Então ele só faz um quadro, ele não cicla, ok? Tá? Muito bem. Mas nós temos ainda duas patologias relacionadas ao transtorno de humor. Olha como é engraçado. O transtorno de humor é assim, ó. Aqui nós temos o polo da alegria e aqui nós temos o polo da tristeza. Tanto a alegria como a tristeza são condições sine qua non do ser humano. Se eu me alegro demais, eu faço um quadro de mania. Se eu fico triste demais, eu faço o quadro da depressão. Esses são os dois extremos que nos levam a adoecer. Entre a mania e a depressão, eu tenho quadros intermediários. É onde fica a distimia e a ciclotimia. São estágios intermediários. O que seria distimia? Dis quer dizer desacerto, desequilíbrio. Timia vem do grego é humor. Então, desacerto no humor. Distimia, para vocês entenderem bem rápido, distimia é a pessoa que é mal-humorada. Pessoa que é mal-humorada. A pessoa que tem uma posição depressiva diante da vida. Tudo que você convida para ela, toda posição que ela está na vida, ela é mais para depressão do que para a realidade. É aquela pessoa mal-humorada. Você dá um presente para ela, é o que ela gosta. Você dá um presente para ela, e aí, tu gostou? É? Rapaz, o que isso é? Você leva ela para passear, todo mundo gostou do passeio. E aí, tu gostou? Foi legal todo mundo? Esse é uma indefinição. Não é porque a gente é ruim, é porque a gente não consegue entender isso aqui. Então, todas as emoções, ela vive de forma morna, repetitiva, chata. Tem até um psiquiatra que ele é engraçado, ele diz que todo o afeto do distímico, ele é morno. Ele é assim, ó. Ele não tem isso que nós temos. Então, a pessoa que se coloca assim, tem sintomas depressivos, presta atenção, de leve a moderado, que não interfere nele trabalhar, estudar ou fazer qualquer atividade. Então, por isso que é aquela pessoa rabugenta. Entendeu? E isso está muito presente aqui, ó. Aqui, ó. O transtorno mental do idoso. Como o idoso é distímico. Pai, o senhor não vai mais para mim? Se o senhor gostava de mim? Não. Por quê? O senhor está chateado? Não. Mas não define. Não vai mais. Chamava os amigos para ficar falando mal de todo mundo. Não chama mais. As pessoas começam a perceber que ele muda algumas coisas. Já não está comendo tanto, já não pede para ir para tal lugar, mas continua vivendo. Continua vivendo. Ele não segue o curso da depressão. Ele tem alguns sintomas leves, até moderado em algumas vezes, não comum, raro, mas ele não deixa de fazer nenhuma atividade dele. Ele continua vivendo, ele deixa de ir para a igreja, mas ele faz outras coisas. Ele não chama mais os amigos para conversar, mas ele continua na sexta-feira de jogar dominó. Entenderam? Então ele não sofre interferência na sua vida do cotidiano. Essa é a testemunha que é comum no idoso. Principalmente quando o idoso não aceita o envelhecimento fisiológico. Ou quando ele começa a perceber que ele está ficando velho, e aí ele começa a lembrar do que ele deixou de fazer. Meu Deus, eu não fiz isso, não fiz isso, não fiz. Poxa, eu devia ter feito isso, devia ter guardado dinheiro para ele. Quando ele começa a perceber as coisas que ele não fez e que ele não tem mais tanto tempo assim, ele começa a ficar triste. Então ele se torna distímico. Alguma dúvida sobre a distimia? A ciclotimia. A ciclotimia, aqui. A ciclotimia é interessante. Ciclo vem de mudança. Timia de humor. A pessoa muda de humor no período de 24 horas. É aquela pessoa assim que tu nunca sabe como é que ela está. Tu vai fazer uma pergunta para ela, tu vê claramente que ela está irritada. Ela é áspera, daqui a pouco ela está te abraçando.
pessoa muda de humor, está sempre irritada, está sempre inquieta. É aquela pessoa que gosta de provocar briga entre as outras pessoas. Quem sabia que hoje a menina nem te deu bom dia? Olha, eu vou te contar, se fosse tu te afastava de tu, não, ela não gosta de ti, não. Essas são as pessoas ciclotímicas. Tanto os distímicos como os ciclotímicos, eles passam despercebidos nas nossas vidas. São aquelas pessoas que têm uma dificuldade imensa de manter relacionamentos afetivos. Tem um não dá certo, tem outro não dá certo, tem outro não dá certo, tem outro. Passa no emprego, passa no outro, porque nunca tá bom para ela, nunca. E é assim, as pessoas irritadas, inconstantes, provocadoras, sabe? Eu adoro ver o circo pegar fogo. É impressionante. Eu não disse que ia dar luz, eu sabia, sabe? Então, essas pessoas assim, elas são ciclotímicas. A maior parte delas não percebe essa alteração do humor em 24 horas. E vocês veem que é passageiro. Ela faz uma pergunta para mim, eu explodo para ela, credo menina, eu só te perguntei. Daqui a 10 minutos eu estou de novo junto com ela. A pessoa diz, esse cara é doido, essa pessoa é doida. E assim que a gente diz, porque é a famosa pessoa de lua. Enquanto o distímico é rabugento, o ciclotímico é de lua. Tu nunca sabe como é que ele vai amanhecer. Ainda tem gente assim, e aí hoje, está de bem? Posso perguntar uma coisa? Porque você já fica com medo da pessoa explodir, entendeu? Mas é tudo superficial. Ao mesmo tempo que ela explode, ela não guarda mágoa, ela não guarda rancor. Está tudo bem. Ela não percebe que isso causa sofrimento nas pessoas. Que isso faz com que as pessoas se afastem dela. Ela não percebe isso. Então o ciclotímico é esse assim, que também às vezes nós temos no idoso. Nós também temos no idoso. Aquele idoso que adora reparar a vida dos outros na rua que ele mora. Fica brechando na janela. Aí quem não quer nada. Olha, tudo bem. Sabe que ontem, que coincidência, eu estava acordada às 3 horas da manhã, tua filha chegou. Papai, você sabia que a filha do seu Raimundo vai casar? Está bem grávida, né? Não está. Entenderam? É assim, aquele vive provocando as pessoas. Tem uma inconstância afetiva. A gente pega muito idoso assim. Lá na policlínica, de vez em quando, a gente pega uns idosos assim. E aí, a gente pergunta assim, por que vocês estão trazendo aqui? Doutor, ele não dorme, não deixa ninguém dormir. Parece que o papai faz de propósito. Todo mundo vai dormir e começa a dar descarga. Passa a noite todo dia dando descarga. Aí, como é que se diz? Apaga a luz, acende a luz. De vez em quando tem que trocar as lâmpadas da cozinha. Mexe nas panelas. Aí, mas por que o senhor faz isso? Tem sono, doutor. Mas ó, se o senhor não tem sono, a gente vai tentar me ajudar, mas o senhor está prejudicando as pessoas. Eles ficam acordados por outras coisas. Entendeu? Então são idosos difíceis. Difíceis porque para ele o processo de envelhecimento fisiológico causa todos esses distúrbios. Não podendo mais sair correndo, saltitando, abrir a perna muito largo, começar a perder a noção da libido, aquela companheira dele que era legal, começa a enjoar ele, começa a... Tem idoso que implica com a mulher. Doutor, eu não sei o que está vendo com meu marido, ele implica comigo. Eu boto um perfume que eu uso há anos e diz que eu estou fedendo. Se eu estou me penteando, não sei para que está se penteando. É horrorosa, já ficou velha. E a gente percebe que ele não tem noção do que ele está dizendo. Então, são quadros frequentes que são subdiagnosticados conosco. Vou colocar psiquiatria, um psiquiatra. Distimia que ela está falando? Não. São transtornos de humor, não é bipolaridade, são transtornos de humor que se passam dessa forma. A gente pode falar de uma bipolaridade porque ele vive os dois polos, mas no mesmo dia. Ele não precisa de um ciclo. É no mesmo dia, na mesma hora. Uma hora ele está bem, outra hora ele está mal. Então isso pode ser no adulto, como pode ser no idoso. Nesse ciclo que eu tenho a minha dúvida, porque a senhora, enquanto especialista, quando vai diagnosticar algo assim,
É por quanto tempo ele tem que ter esses ciclos, ou só um Não só ciclo? existe assim, a psiquiatria não funciona por quanto tempo. São mudanças de comportamento, que poderão ser agudos ou poderão ser crônicos. Mudanças de comportamento. Só isso. Entendeu? Não tem uma. Por quanto tempo? Não. Porque assim, eu entendi sua pergunta, é uma pergunta interessante. Nas patologias clínicas, a gente tem um tempo de evolução. Olha, fulana tem a evolução de 7 dias, com 7 dias começa a aparecer sintoma. Na psiquiatria não funciona assim. Porque os sintomas não são fisiológicos, eles são mentais. Vai depender de quê? Do mecanismo de defesa que ele tem. Eu vou dizer uma coisa para você. O idoso que é ciclotímico, ele teve uma vida de pouca realização. Casou quando não queria. Teve um emprego para sustentar a família que não era o que ele queria. Então, tudo que ele viveu não era o que ele queria. Com o tempo isso vai acumulando. Quando ele chega na terceira idade, eu não gosto dessa palavra, quando ele chega na idade da senescência, do envelhecimento, que é natural, que todos nós vamos passar por isso. Não interessa se você vai correr atrás de formas para não envelhecer, você vai envelhecer querendo ou não, isso é um problema fisiológico, isso não é um problema estético, é um problema fisiológico. Cada um vai envelhecer do seu jeito, mas nós vamos envelhecer. Todos nós envelhecemos. Quando ele chega nessa fase, as tentativas de defesa, os mecanismos de defesa ficam frouxos. Ele não consegue mais abrir mão. A psique dele também, digamos, envelhece. Só que de uma forma diferente. Ela fica saturada. Ela não aguenta mais. Aí você começa a demonstrar os seus verdadeiros desejos. É por isso que muita coisa só se passa na idade do envelhecimento. Eu escuto muitas pessoas dizendo assim, doutor, a gente está chocado, porque o meu pai ele não era assim. Ele foi um pai excelente, ele era acordado, ele fazia tudo. Os meus irmãos brigavam muito, ele chamava meus irmãos e conversava. E agora ele está assim, doutor, que coisa feia. Ele vai para a casa dos outros fofocar, mentindo, ele está mentindo. Teve um vizinho que brigou com outro por causa da mentira do papai. Olha a mudança de comportamento. Você sabe onde é a alteração? No lobo frontal. O lobo frontal dele começou a ficar atrofiado. O nosso lobo frontal, ele é especialíssimo. Foi o desenvolvimento do lobo frontal que tirou a gente da condição animal. Que fez com que brotasse aqui, ó, na nossa mente, na nossa arquitetura cerebral, o sistema límbico, o hipocampo e a amígdala cerebral. Exatamente esse conjunto brotou para que nós pudéssemos pensar e usar a razão. Porque até então a gente só era instinto. Então olha como é interessante. O lobo frontal é importantíssimo. Ele deixa exatamente a gente nessa posição de ser inteligente, de ser criativo, de poder avaliar as coisas, de ter essa noção de estar bem ou estar mal. É o lobo frontal. De poder entender o que você fez e te trazer culpa, remorso, prazer, gratidão. É o lobo frontal, junto com o sistema límbico e junto com o hipocampo e a amígdala cerebral. O hipocampo ele tem uma relação direta com a memória. É ele que leva um impulso para que a gente possa ter uma história de vida. Eu me lembro que quando eu tinha 8 anos, é o hipocampo que faz isso, para que a tua memória possa existir. É interessante. A amígdala cerebral é aquela que vai funcionar facilitando a tua postura na vida. Tu conhece a dona Raimunda? Quem é aquela pessimista? Por que as pessoas se referem a dona Raimunda como sendo pessimista? Porque tudo que tu fala com a dona Raimunda diz assim, não vai dar certo. Não, eu não vou conseguir. Eu acho que hoje vai chover. Meu Deus, o meu dinheiro não vai dar. Entendeu? Sempre uma visão pessimista das coisas. Tu conhece o Pedro? Que Pedro? Aquele que é metido, tem mania de grandeza? Essa forma que as pessoas olham o Pedro, dele ter mania de grandeza, é a forma como ele se coloca no mundo. Tudo para ele é o melhor. Rapaz, o meu trabalho é o melhor do todo. Eu sei brincar e resolvo. Rapaz, eu sou foda, eu sou... Entendeu? Essa mania... Rapaz, vou ganhar muito dinheiro, você não pensa que eu vou ganhar merreca? Vou ganhar muito dinheiro. Esse aí tem mania de grandeza. Nem trabalha ainda, já está com essa história. É a forma como ele se coloca diante do mundo. Então, se nós formos parar para refletir, a gente vai encontrar como é que eu estou me colocando no mundo.
Eu quero me colocar no mundo para conquistar as minhas coisas. Eu quero me colocar no mundo sempre na segunda posição. Eu quero me colocar no mundo sempre lá atrás, o que sobrar é meu. Como é que eu estou me colocando no mundo? Eu quero me colocar no mundo fazendo qualquer coisa para que eu faça parte de um grupo, para que eu seja aceita. Ou eu quero me colocar no mundo dizendo para todo mundo, olha, comigo é assim. Isso é para cada um. Então vejam a importância disso nos transtornos mentais. Agora há pouco eu falei para vocês que no quadro de mania, o paciente perde o filtro. Exatamente isso. Ele fica com a amígdala, o hipocampo e o sistema límbico dele está atrapalhado. Isso eu não tenho como pedir exame. Eu tenho como avaliar através do exame mental. Exatamente a aula que o Pablo deu para vocês. As alterações do pensamento, do humor, a orientação, a atitude, o comportamento, o afeto. Isso é o nosso campo de transição. Ok? Muito bem. Todos dois podem ser tratados. Nenhum desses dois, nem o ciclotímico, nem o distímico, é caso de internamento. Assim que quando eu levo para o idoso é a mesma coisa, os sintomas são os mesmos. A diferença que vai fazer é que ali é numa população da adultez e aqui é na população do idoso. Aí alguém me perguntou uma vez, professora, tem criança ciclotímica e distímica? Não. Por quê? Porque a criança encontra-se em processo de desenvolvimento, de estruturação psicológica. Então ela não tem como ser ciclotímica ou distímica. Quando ela tem comportamentos que parece ser se ela está precisando de educação e de limite, uma criança ela não está pronta. Então a gente não tem como dar o diagnóstico disso. Adolescente, na adolescência é mais difícil, porque você precisa ver. Será que é um ciclotímico ou distímico? Acho que não, está começando a viver agora, está experimentando as coisas agora, mas existem as predisposições. E aí a gente tem 3 situações que são interessantes no adolescente. Averiguar transtorno de personalidade dissocial ou borderline, transtorno de humor e falta de educação e limite. Então, no adolescente já é um pouco mais difícil. Então, o adolescente ele pode ser ciclotímico e distímico, porque ele tem toda uma predisposição para o transtorno bipolar, mas ainda não está fazendo o transtorno bipolar. Ok? Mais alguma dúvida? Não funciona assim na psiquiatria. Daí o erro de inúmeros laudos que a gente recebe lá na policlínica. Paciente esquizofrênico com depressão, ansioso e síndrome do pânico. Eu falei, Senhor Jesus, que caprichou nessa personalidade. Primeiro que quem é esquizofrênico é esquizofrênico. Não tem como você fazer um quadro de depressão. O esquizofrênico pode ficar triste? Pode, mas é tristeza e depressão tudo da pessoa esquizofrênica, não é quadro psiquiátrico. Então, aqui, ou eu faço um transtorno de humor na fase unipolar, bem, muito boa sua pergunta, ou bipolar, entenderam? Ou eu faço uma desses 2 polos, com o transtorno de humor na fase unipolar, quando eu adoecer eu apresentar só mania, ou se eu apresentar só depressão. Ou, ao longo da minha vida, eu faço um quadro de distimia ou de ciclotimia. Não é isso aqui que evolui para cá, ou isso aqui que evolui para cá. Não, são quadros diferenciados. Eu tenho um transtorno de humor unipolar ou bipolar, e eu tenho os outros quadros que é a distimia e a ciclotimia. Alguém distímico pode ter sido transtorno de humor? A distimia é um transtorno de humor, mas não é nem unipolar nem bipolar, é a distimia. Entenderam agora como funciona? Isso é interessante para a gente poder levantar a hipótese do diagnóstico. Nem a ciclotimia é bipolar, no caso? Ciclotimia não é bipolar, ciclotimia é uma expressão dos 2 quadros de humor no mesmo dia. A gente pode falar de bipolaridade porque a gente entende que ele vai para os 2 polos, mas não é um transtorno bipolar, é distimia.
Entendeu agora? Mais alguma pergunta? Obrigada. Diga. O que a gente precisa entender, que eu vejo que vocês continuam se confundindo, transtorno de humor, isso aqui é um grupo de doenças. Vamos lá. Quais são as doenças que fazem parte do transtorno de humor? Depressão maior, mania grave. Isso aqui é transtorno unipolar. Transtorno bipolar, distimia e ciclotimia. Entendeu agora? Essas doenças todinhas fazem parte dos transtornos de humor. As pessoas confundem achando que, vamos supor, um quadro de mania é um transtorno de humor. E depressão é o quê? Também é um transtorno de humor. A forma como ela pode ser vivida pode ser unipolar ou bipolar. Tá? Aí a pergunta que ela fez, em relação ao INSS, foi qual? Isso, ele afasta, mas ele não consegue. Não? O povo está miserável, sem emprego, sem casa, sem ter o que comer. E um dia alguém levantou uma ideia de que corre para a psiquiatria que tu te aposenta, ou tu tem benefício. E as pessoas correm para a psiquiatria. Eu não sei qual foi a turma que estava comigo. Não tinha ninguém. Vocês estavam com residência. Atendi uma senhora que casou cedo, com 13 anos, para fugir de casa, porque o pai era dependente químico, gostava de passar a mão nas filhas, a mãe já tinha tentado suicídio várias vezes. Ela encontrou alguém, houve uma afeição, como é que se diz, uma ligação química, né? Uma atração química muito grande. Ela disse, vou sair de casa. E foi morar com essa pessoa que tinha 26 anos, 13 anos mais velha do que ela. Ela apanhou os 15 anos que ela viveu com ele. Apanhou, ele também era usuário de droga, alcoólatra. Geralmente ele chegava em casa perturbado com a questão persecutória, e ali ele batia nela. Ela passou 15 anos correndo para a casa do vizinho, tentando proteger os filhos, 3 filhos. Quando os filhos estavam maiorzinhos, ele vivia com o olho roxo. As amigas dela da comunidade perguntavam por que ela não tomava uma decisão. E ela com medo, ela tinha medo dele. Aí um dia o filho dela do meio, com o coleguinha, iam para a escola, atravessaram um posto de gasolina. Estava vendo um tiroteio de um assalto. 2 partes. Projeto de arma de fogo. Pegou o filho dela, matou na hora. E o outro garotinho, que era o amiguinho dele, também recebeu uma PAF e ficou paraplégico. Está paraplégico até hoje. Perdeu o filho. 3 semanas depois, a polícia invade a casa dela, na mata, tira o filho dela mais velho. Há 9 anos ele está preso por homicídio e tráfico de drogas. O menorzinho disse, vou cair fora. Arranjou uma família, foi embora para outra cidade, fora de Manaus, casou, tem filhos, ela não conhece os netos, ela não conhece nada. O marido, fizeram uma emboscada, armaram uma casinha para ele, ele foi assassinado. Ela ficou sozinha. Não tinha emprego, não tinha o que comer, não tinha nada. Uma sobrinha, com pena dela, levou ela para casa para ela ser empregada doméstica. Trata ela muito bem, mas ela é empregada doméstica, para pagar o que ela come. Não teve problema nenhum. Ela descobriu a igreja evangélica, se associou à igreja, vai à igreja, e a igreja contribui com ela uma cesta básica todo mês, que ela leva para a casa da sobrinha. Aí ela chegou até a policlínica, com um laudo dizendo que ela era esquizofrênica. Tinha depressão, tinha síndrome do pânico e ansiedade. Eu conversei com ela. Disse para ela que ela não tinha nada disso. Ela só era uma pessoa muito machucada pela vida. E que tudo isso que ela trazia, ela começou a chorar, tudo isso que ela trazia era uma reação natural de tudo que ela passou. Eu falei, senhora, a senhora tem 55 anos.
nós vamos lhe ajudar naquilo que for possível. Eu vou lhe encaminhar para o serviço social, ela vai me encaminhar para o CRAS. Como a senhora não tem casa, não tem nada, a senhora vai entrar no programa, com certeza a senhora vai receber uma bolsa. Porque é tudo que nós podemos fazer. Eu não tenho como lhe dar um laudo dizendo que a senhora tem depressão, não tinha depressão, que a senhora tem síndrome do pânico, menos ainda, esquizofrênica, nem passando por perto, só para a senhora ganhar um benefício. A minha consciência médica não me permite isso. A gente vai fazer tudo para lhe ajudar para a senhora ter um amparo do CRAS. O CRAS, até dependendo da avaliação, dá o kit casa. Tijolo, areia, barro, uma pia, um aparelho sanitário e, se ela tiver sorte, a prefeitura manda construir uma casa para ela. Um quadradinho, tudo direitinho, não é pintado de tijolo, mas tem porta e janela. Banheiro e uma pia para ela. Então, não, é isso que eu quero falar. Não incapacita, gente. Isso é mania de quem é preguiçoso e não quer trabalhar, acha que o governo tem que sustentar e, às vezes, situações que impedem a pessoa trabalhar. Você vê muita coisa. Você vê muita coisa. Até onde está a verdade, o único, aqui tem, desses quadros aqui, tem 2 afastar. Eu acho horrível esse nome. Que pode entrar em benefício e com o tempo se aposentar. É a depressão maior, quando ela é gravíssima. Gravíssima. Que a pessoa não consegue levantar. A depressão maior e um caso grave de mania, quando a pessoa não tem suporte para o trabalho. A esquizofrenia não entra nesse caso? Não tem nada a ver com isso. Entendeu? Então vejam bem o que eu estou dizendo. Agora, por conta da nossa situação, a gente busca os ambulatórios de psiquiatria na tentativa de ganhar um benefício. E aí, nós médicos não temos que brigar, não temos que ficar chateados, a gente tem que educar. Por quê? Educação também é saúde. Tem gente que sai com ódio de mim, me esculhambando, que vai fazer uma queixa, pode ir, não tem problema. Mas eu não posso inventar uma doença que a senhora não tem. Infelizmente eu não posso. A senhora chorou muito, mas ela entendeu e nós conseguimos encaminhar ela, ela vai para o CRAS, a gente vai ver, a assistente social vai ver, que algumas pessoas conheceram, a dona Marli, vai ver a forma que a gente tem de não deixar essa mulher desamparada. Isso não é o papel da psiquiatria, isso é uma questão de humanidade só, não é o papel da psiquiatria. Perguntei se ela tinha algum problema, ela tinha dificuldade para dormir, hipertensa, de vez em quando toma losartana, às vezes termina, ela não tem como ir no posto, não vai. Então conversei com ela sobre a importância dela continuar tomando a losartana e da faixa etária de perigo que ela se encontra, 56 anos, é obesa mórbida. Então eu expliquei tudo para ela. Eu eduquei a paciente, agora ela faz o que ela quiser. Então o que eu quero dizer para vocês é que é aí que se confunde muito. Só esses 2 quadros graves dão direito a benefício, que é a depressão maior grave e o quadro de mania grave sem suporte familiar. Aí você pode, como é que se diz, solicitar uma perícia para benefício. Mas quem autoriza isso não é o médico psiquiatra, é o pessoal da perícia, que é outro engano. Que eles vão lá querendo que te troque o número, porque o número da depressão é F32. O número do transtorno bipolar é F31, são códigos. Aí, doutora, 31 está muito baixo, bote um F90. Eles pensam que tem a ver com o número, entendeu? Aí você tem que explicar para eles, porque muitas vezes tem malandragem? Tem, mas muitas vezes tem necessidade. Muita necessidade. Entendeu? Então é isso, é esses 2 casos que levam a benefício. Aqui nos transtornos mentais dos idosos, não é difícil da adultez. A única diferença que nós temos é que o metabolismo deles é mais lento. Então nós temos que ter cuidado com a medicação. Aqui nos transtornos depressivos, o que eles mais fazem é a depressão maior e outros quadros. Que outros quadros seriam esses? Ligados à patologia. Por exemplo, a depressão ligada ao paciente que é diabético, a depressão ligada ao paciente que já teve um AIT, a depressão ligada ao paciente que é renal, a depressão ligada ao paciente que tem problemas de artrose, artrite, doenças autoimunes.
Então, a depressão, ela acompanha esses quadros clínicos, na maior parte das vezes. Por quê? Porque eles entendem que essas doenças, na faixa etária que eles se encontram, é sinal de morte. Então, eles vão ficando entristecidos. Então, nós pegamos muitos pacientes assim. Tinha uma época que a gente pegava muito, a gente pegava, era coisa feia. A gente recebia muito paciente sequelado de AVC. Tinha tido AVC, ficou sequelado, ele ficava deprimido. Doutora, vai ficar doido? Não, não é uma questão de ficar doido. Ele está reagindo diante de um quadro que ele teve. Uma pessoa dinâmica, autônoma, né, cheia de vida, de repente tem um AVC, mesmo que seja leve, aí fica com dificuldade de raciocínio, fica às vezes esquecendo as palavras, às vezes fica balbuciando, não se vem a palavra, as pessoas começam a estranhar. Então, o quadro depressivo no idoso, ele está muito ligado a essas questões clínicas. Muito. O idoso, ele fica com depressão maior? Não. A depressão maior é uma coisa que aconteceu com ele lá na adultez. Ou ele não prestou atenção, ou ele não quis buscar tratamento, porque ele tinha vergonha. Mas uma depressão maior não inicia no quadro, na faixa etária do idoso. Não. Ela já estava presente há muito tempo. Chega na fase do idoso, é que ela não aguentando mais ficar escondida, ela emerge. Então é muito importante a gente saber isso. Agora, o idoso pode ter uma depressão leve, uma depressão reativa, porque, poxa, ele não consegue mais conversar com ninguém porque ele tem um esquecimento, ele vai tomar banho e sai todo doído, às vezes ele quer comer uma coisa e ele passa mal. Então, essas limitações que são características da vida do idoso, da senescência, por conta dessas alterações moleculares, que levam às alterações celulares, que mexem com a organização dos sistemas, que é natural na terceira idade, isso deixa ele muito chateado. Ele pode ficar deprimido, mas não é a depressão maior. A depressão maior é muito mais grave. Ela às vezes não tem um motivo que justifique, mas ela tira o paciente do seu cotidiano, trazendo muitas limitações para o paciente. Então, se ele aparece com um quadro de depressão grave na terceira idade, vamos dizer assim, ele já tinha antes, se for depressão maior. Se tiver ligado a algum quadro, a gente sabe que é por conta do quadro que ele tem. Transtornos psicóticos. Transtornos psicóticos, ninguém fica esquizofrênico aos 60 anos. Não. A esquizofrenia é uma doença da segunda década. Lembrou de para ela. Da segunda década. 26, 27, 25, 24 anos. Jamais a esquizofrenia vai acontecer na terceira década da vida. Não. O que acontece? Transtorno delirante persistente. Muito comum, paciente que fez uso de bebida alcoólica. Alcoólatra. Você, não, ele não era alcoólatra. Era. O senhor conseguia ir para uma festa sem ter uma cervejinha? Não. No final de semana, o senhor ficava sem a sua geladinha? Não. Isso é dependência. Quando eu der para vocês sobre dependência química, vocês vão ver os diversos graus de dependência. Só que ele nunca deu problema. Mesmo todo final de semana ele tomando a cervejinha dele, toda festa ele tomando a cervejinha dele, ele nunca deixou de trabalhar, ele nunca bateu em ninguém, ele nunca matou ninguém, ele nunca chegou em casa com uma faca procurando gente embaixo da cama. Nunca teve isso. Ele manteve normal as atividades cognitivas dele. Quando chega lá na terceira fase, ele começa a achar que a música do vizinho é para perturbar ele. Aí ele começa a encrencar com o vizinho. Aí ele começa a ver a esposa ou a filha mais velha prestando ele. O que é que vocês estão falando de mim? Papai, o senhor está doido? Quem está falando do senhor não? Ele começa a se sentir perseguido. Ele começa a achar que quando cai a noite, esse é um sintoma interessante do idoso, ele nunca refere isso durante o dia, é sempre quando a noite cai, ele sente que o vizinho está olhando para ele. Papai, mas como que o vizinho vai olhar? Tem uma parede. Ah, porque você não sabe. Ele cava um buraquinho e fica me olhando. Ele começa a manifestar sintomas alucinatórios. Aí é um transtorno delirante. Não é esquizofrenia.
Esses, diga, Essa é uma psicose, essa é um tipo de psicose senil. É um tipo de psicose senil, mas não é esquizofrenia. Pode acontecer também dele descompensar no diabetes, fazer uma acidose, uma alcalose, um outro distúrbio metabólico, uma infecção grave, renal urinária grave, ele pode alucinar e delirar. São quadros psicóticos reacionais, devido a infecções graves, mas não é esquizofrenia. E é interessante que ele tem uma boa resposta terapêutica. Uma das medicações que a gente mais usa, que tem uma resposta muito boa, é a risperidona. Transtornos amnésicos. Esse daqui é muito fácil. Esse aqui é o que mais nós temos nos idosos. Que são os quadros demenciais. Que todo mundo coloca Alzheimer sem ser Alzheimer. Alzheimer, a doença de Alzheimer, é só um dos quadros demenciais. Nós temos vários. Não temos um só. Né? Então a gente precisa tomar cuidado quando a gente coloca no papel que o paciente é portador de Alzheimer sem o paciente ser portador de Alzheimer. E tem uma coisa engraçada, depois dos 58, se ele é hipertenso, se ele é diabético, ou se ele tem uso abusivo de álcool, né? A gente precisa observar melhor essa pessoa dentro de casa. Porque tudo começa com um transtorno cognitivo leve, que a gente diz assim, é da idade. A pessoa começa a esquecer, né? Aí, não aparece para da idade. Mas é uma coisa estranha, é só esquecimento. Às vezes eu tenho que pensar que eu não dormo em casa. Papai, porque o senhor não dorme direito. Então a gente começa a dizer que é tudo da idade. É, da idade. Mas já está se iniciando. A mente já está dando sinais que a área da memória, a área da cognição, uma das áreas superiores da nossa casa mental, está sofrendo operação. Ele pode parar aí e evoluir para a demência senil, que é uma demência própria da idade, tá? Vai esquecer, vai perguntar a mesma coisa várias vezes. Que horas tem? Aí a pessoa diz 10 e 10. Ah, tá. Já é tudo isso, não tem noção de tempo. Ele vai ali no final do corredor, ele vai, mas que horas tem mesmo? Aí o empregador diz 10 e 10. Ainda não passou, 20 minutos. Daqui a pouco ele volta e diz, minha filha, que horas tem? Poxa, seu José, 10 e 15. Passou 5 minutos só. Ele não tem noção de tempo. Aí, eu já almocei hoje. Se eu tenho um ponto de tomar café, daí 8 horas, eu vou almoçar meio-dia. Ah, tá. Aí termina de almoçar, ele vai no banheiro, escova ele volta. Mas o que foi muito que você botou no almoço? Ou então faz a pergunta várias vezes. Ou eu almocei? Ou eu almocei, entendeu? Não, pior é quando o neto chega perto, ele fica olhando, ele foi, pastor, o que esse neto está fazendo aqui na frente de mim? Papai é o seu neto. Meu neto, eu já tenho neto. Esse é o quadro de demência senil, que poderá acontecer na maior parte das vezes, principalmente quando a pessoa tem um quadro de hipertensão, diabetes, e foi alcoólatra na adultez. Mas tem outros. Uma pergunta. Esse déficit cognitivo leve tem uma faixa etária? Tem. E assim, tem um tratamento? Tem. Agora, se vai regredir, a gente não sabe. Porque vai depender da base. Mulheres, pós-menopausa. E aí, outro equívoco que a gente não valoriza. Começa com esquecimento. A gente diz, é da menopausa. Pós-menopausa. O déficit cognitivo leve. Poderá perdurar anos a fim. Ficar só nisso. Nessa amnésia leve. Tá? Homens, após 65 anos. 63, 65, a gente começa a perceber que ele começa a mudar. Poderá ficar nisso ou poderá evoluir para demência senil. Um transtorno, um déficit cognitivo leve, evolui para Alzheimer? Não. Alzheimer é outra coisa. É outro processo demencial neurodegenerativo. É outra coisa. Então, na degeneração do parênquima cerebral, nós temos vários tipos de demência. Vários tipos de demência. Eu uma vez escutei uma família que, só para terminar, que disse assim para mim: doutora, o meu pai era uma pessoa muito religiosa, muito respeitosa.
Nós tínhamos que todo mundo, os meninos, tinham que usar camisa na hora de sentar na mesa para almoçar. A nossa casa sempre teve piscina, ele nunca permitiu que dentro de casa a gente dançasse de biquíni. A gente podia estar ali na área da piscina. Entrou em casa, botava uma blusa. Todo comigo e mudou que meu pai perguntou. O senhor acredita que ele bota sunguinha com essas pelancas todas dele, ele bota uma sunguinha, fica bem assim na porta da nossa casa, se exibindo, e vai para a porta da casa na hora que acaba a escola, a meninada toda desce, diz que ele de sunguinha, que vai fazer bem assim. E agora foi na farmácia, comprou uma tinta, olha como ele está ridículo, botou preto demais, ficou aquela coisa dissonante, queria furar a orelha. Ele se pôs contra tudo isso. O que a gente vai... O que eu conversei com eles e eu dei para o neurologista, um parceiro nosso, e ele confirmou. A demência frontotemporal. A pessoa muda completamente o comportamento. Completamente. É uma virada de 360 graus. A pessoa era de um jeito, e quando chega nessa fase, muda valores morais, não quer mais saber de igreja, nada. Fica saliente, fica digerido, fica pornofone, adora piada imoral. Gente, um negócio assim. E a família fica em choque, porque não era assim. Essa demência ela é cruel, porque ela não tem quase sintomas. Ela tem mudança de comportamento. E aí não tem remédio para mudar o comportamento. Não tem. Mulheres, eu conheci uma senhorinha, que ela tirava a blusa, ia para a janela da sala, gradeada, ela ficava, ei meninos, cheguei. Não tinha ninguém na rua. Ela sempre meninos, cheguei. Não podia ir uma pessoa jovem na casa, que ela ficava olhando isso. Mesmo que ela pá, passava a mão na região genital. Era no shopping. As pessoas passavam vergonha com ela. Ela pegava. Ei, a senhora está doida. Então, imagina. Então são quadros, às vezes, difíceis. A família sofre muito, fica constrangida. Aí a gente vai usando umas medicações para dar uma freada nessa libido que é completamente desequilibrada, para ver se... Aí tem que tomar cuidado, porque geralmente é hipertenso, ele é cardiopata, entendeu? Então essas medicações todas têm efeitos colaterais. Então a gente tem que ir junto com o cardiologista, junto com o neuro, fazendo essa parceria para a gente poder dar uma diminuída nisso daí. Tem uns que respondem muito bem a clorpromazina, ontipequitina. Tem outros que respondem muito bem a levomepromazina, que é o Nelzinho. É interessante. São medicações clássicas, antipsicóticos clássicos. Foi a primeira medicação a ser descoberta na área da saúde, da psiquiatria, foi a clorpromazina, que foi usada na Segunda Guerra Mundial. E ela serve para esse déficit cognitivo leve? Não, ela não serve para o déficit cognitivo. Né? Déficit cognitivo não tem remédio. Ela serve para diminuir esse comportamento individual, porque ela freia a libido da pessoa. Alguns respondem bem, outros têm queda de pressão, então a gente não tem como usar. Vai na intervenção, como é que se diz, comportamental, mas é complicado. Muito complicado. Até domingo à noite. Alzheimer é um tipo de demência. Não é diferente. Alzheimer é uma coisa, a demência é outra. É um tipo de... A demência senil é aquela que não tem grandes prejuízos. Em termos, por exemplo, a pessoa tem esquecimento, repete as perguntas, mas ela não vai além disso. História do paciente. História do paciente. Mas a evolução e tal, tipo, História do paciente. Como é a história do paciente? eu acho que essa não entendeu. Não, eu entendi. Eu vou terminar de completar a sua resposta. Tá? Eu entendi. Eu sempre digo para os meus alunos que uma das coisas muito importantes não é só ouvir a queixa, é a história. Como é que eu vou diferenciar um quadro de demência senil simples com Alzheimer ou frontotemporal? A história do paciente. Quando foi que começou? Ele é hipertenso, ele é diabético. Quais são as principais alterações? É aí que eu vou diferenciar. Porque se você prestar atenção, a demência de Alzheimer, ela pode
passa anos com só um sintoma, mas o sintoma dela é que chama atenção. A pessoa começa a perder a sua funcionalidade, o que não acontece na demência senil. Isso é a história do paciente, é que vai me colocar na visão de que essa demência ela é para acabar. Eu começo a pensar no Alzheimer. Não, essa demência ela é característica da idade, porque memória, mas ele não pega a panela, bota dentro da geladeira, ele não faz xixi em cima do fogão, ele não fica olhando. E você olha ele totalmente distante, entendeu? Tem alguma coisa na literatura para dizer se a mal de Alzheimer ele é mais acelerado do que a demência ou não? Não tem. Existem pacientes que apresentam um sintoma, por exemplo, uma paciente foi lá no ambulatório e a queixa que a família tinha é que ela ia no banheiro, pegava o papel higiênico sujo e começava a botar na gaveta. Aí a empregada disse, que joga é isso? E a parede do banheiro estava todo cheio de fezes, como se ela riscasse. E aí ela foi falar para as pessoas, foram falar para ela riu, disse, eu? Não sou eu não. Com muito essa gaveta é sua aqui, cheia de papel sujo. Ficou com o olhar estranho em cima daquilo, mas não disse nada. Sorriu e foi embora. Olha só, diferente de uma pessoa que chega assim, que de hoje. É mesmo. É o mesmo que nós estamos. Mas a pessoa não pega papel do banheiro, entendeu? Então é uma mudança abrupta que chama a atenção. A pessoa pode passar muito tempo só com esse sintoma de vez em quando, mas ela pode ter uma evolução rápida. Como é que a gente vai ver isso? Acompanhando, porque não é uma regra básica, não é uma regra geral. Tem. Outra dica da demência senil, devagarzinho você vai vendo. Sabe, às vezes fica meio tristinho, às vezes está leve, pergunta demais, repete a mesma pergunta. Tem uma coisa na doença de Alzheimer que a gente pode pensar em doença de Alzheimer quando a pessoa fica olhando para ela e percebe que ela não está se reconhecendo. Aí ela começa a ir várias vezes para o espelho. Isso é uma coisa que chama a atenção. Ela fica horas. Papai, o que isso está... Mamãe, foi que eu ouvi? A gente está dizendo que a senhora está olhando muito para o espelho. Ela não sabe responder. Isso é uma característica do Alzheimer. O distanciamento da própria identidade. Ela vai perdendo a referência dela de quem ela é. Ou então ela chega no espelho e ela faz assim, ó. Ela faz assim, como se ela quisesse se reconhecer. Entendeu? Esse sintoma é um sintoma que deve chamar a atenção da gente, que a gente tem que acompanhar, porque possivelmente vem um Alzheimer aí. Não dá diagnóstico de nada, porque a alucinação está presente em vários casos. Tá? Ela não é um sintoma que vai diferenciar alguma coisa. Outra coisa interessante, a pessoa começa, não consegue vestir a roupa. Não consegue vestir a roupa. Sabe? Não consegue. Ela vai perdendo essa funcionalidade. Isso já nos chama a atenção. Uma dica que não é Alzheimer nem demência senil, é frontotemporal, é a mudança de comportamento. Um dia ele vai dar uma maior chuva, ele vai tomar sol. Aonde? Ele começa a mudar o comportamento. É outro tipo de demência. Foi um questionamento que eu tive na pessoa que sofreu de mal de Alzheimer, e no início ela só apresentou esquecimento. E a gente consegue com a idade e tal, só que quando chegou um período que isso. Por isso a história de Edson, por isso a história de vida. A história de vida é como isso está se processando. É fundamental para a gente ter uma hipótese de ideal do paciente inicial seria de não aguardar um tempo para ver como vai ser. Observar e ver quais são os sintomas que podem ser melhorados. Ele pode ter só isso, ele pode ter dificuldade para dormir. O que tu vais fazer? Vai fazer uma introdução. Ele tem dificuldade para comer, induz o apetite. Tá? Verifica como é que está o remédio da pressão, como é que está as taxas de glicemia. A gente vai fazendo acompanhamento por perto, mas vai ficar de olho nas atividades de vida diária. Então, o diagnóstico de demência é um diagnóstico demorado, que a gente precisa observar. No Alzheimer, eu sei também que tem algumas, principalmente nos quadros graves, o Alzheimer você pode ter disfagia também, não tem, né?
Nos quadros iniciais do déficit cognitivo leve. Não. O que é a disfagia? É a perda do controle daqui. Os quadros demenciais mais graves podem ter a disfagia, a dificuldade de engolir. Mas do Alzheimer é uma coisa muito presente, porque como é um processo neurodegenerativo, o cérebro não consegue mais dar os comandos. Isso é uma coisa interessante. O cérebro não consegue mais dar os comandos. Beleza? Pode aparecer, mas é um sinal sine qua non do Alzheimer, quando ele já começa a evoluir, é a disfagia. Ele se engasga, ele não consegue mais engolir. É um negócio interessante. Por quê? Porque a perda do controle. O nosso cérebro, ele é um órgão executor. O que é isso? Nós damos o comando e ele obedece. É ele que comanda toda a nossa fisiologia. Quando há um processo neurodegenerativo, onde as células, os grupos neuronais começam a morrer por apoptose, por diversas placas, por diversas causas, né? Ele fica sem saber para quem ele vai dar o comando. Esse é o problema. E aí a gente começa a perceber na sua estrutura fisiológica todos esses desassédios. Sem controle de esfíncter, quando vê, está andando pela casa todo urinado, todo evacuado. Ou então fica outra pessoa que foi lá com a gente e a única queixa que a família tinha sido, doutora, a gente já chegou assim, a gente queria saber se meu pai está com Alzheimer, a minha mãe, porque assim, a gente tem observado que ela sai do quarto e ela fica no corredor. Mãe, parece que ela não está ouvindo a gente. Aí a gente chega perto e sacode ela, mãe, o que a senhora está fazendo aí? Ela, um dia no banheiro, ela está na porta do banheiro, na frente da porta do banheiro. Ou seja, ela está perdida, sem orientação tempo-espacial, dentro da casa onde ela convive. Ela já se perdeu. Então é outro sinal que a gente percebe. A pessoa começa a se perder dentro da própria casa, não sabe para onde é. Levanta, está assistindo TV, as pessoas observam. Parece que ela não está vendo TV. Ela está olhando para a TV, mas você percebe que tem um olhar distanciado. É um olhar distante para tudo. Aí ela se levanta, ela sabe. Ela não sabe se ela sobe a escada, se ela vai para a cozinha, se ela vai. Ela não sabe, ela fica perdida. Aí alguém presta atenção. A senhora quer ir para algum lugar? Onde é o meu quarto? Esse é um sinal do Alzheimer. Entendeu? Por isso que fala, história de vida. O que está acontecendo com a vida dessa pessoa? A gente se juntando e montando o quebra-cabeça. Porque um diagnóstico de demência é sempre um quebra-cabeça. Não, mas só idosa. Alguma coisa? Então eu quero agradecer a atenção de vocês e novamente lembrar aqueles que adoram ficar no celular, adoram ficar no computador disfarçando.